Meus pais e minha irmã sempre me ridicularizaram, mesmo quando conquistei tudo sozinha. Depois de muito insistirem, aceitei pagar quase toda uma viagem para a Itália, achando que talvez, no fundo, eles pudessem me enxergar de verdade. Mas o que aconteceu lá foi simplesmente inacreditável. Minha irmã me empurrou de uma escada e quebrou meu braço. E sabe o que meus pais fizeram? Riram. Foi nesse momento que tudo mudou. Eu voltei para o Brasil e deixei os três para trás, sem dinheiro, sem hotel, sem ninguém. E acredite, isso foi só o começo. O que veio depois foi ainda mais chocante. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Minha vida nunca foi sobre privilégios ou facilidades. Enquanto minha irmã ganhava aplausos por qualquer gesto e meus pais moviam montanhas para agradá-la, eu era a filha esquecida, a que sempre precisava provar seu valor. Cresci escutando que eu era fria, que trabalhava demais, que não sabia aproveitar a vida. Na verdade, eu só estava tentando sobreviver em uma casa onde ser invisível era meu único modo de não me ferir mais do que já era ferida todos os dias. Aos 29 anos, formada em Direito, com o meu próprio escritório funcionando a todo vapor, finalmente comecei a colher os frutos do esforço que ninguém, além de mim, acreditava que daria certo. Foi quando meus pais vieram com a proposta de uma viagem para a Itália, algo que sempre foi um sonho deles. Mas havia um detalhe: eles queriam que eu bancasse praticamente tudo. Segundo minha mãe, era o mínimo que eu poderia fazer por tudo que eles fizeram por mim. Tudo o que, exatamente? Nunca soube. Respirei fundo. Talvez, no fundo, eu ainda quisesse que me vissem com orgulho, ainda que em silêncio. E então eu aceitei. Organizei cada detalhe: passagens, traslados, hotéis com conforto, ingressos antecipados para atrações. Fiz reservas nos melhores restaurantes de Roma e Veneza. Contratei até um guia particular para os dias mais movimentados, já que nem minha irmã, nem meus pais falavam italiano ou inglês. Me ocupei de tudo enquanto eles não moviam um dedo sequer, apenas exigiam. À medida que os dias se aproximavam, percebi que a viagem não era sobre estarmos juntos, mas sobre o que eles poderiam extrair de mim. A confirmação disso veio já no aeroporto. Minha irmã reclamava que sua mala de grife não estava sendo tratada com prioridade, minha mãe brigava com a atendente por não conseguir lugar na janela e meu pai fazia piadas sarcásticas sobre como a advogadazinha finalmente estava servindo para alguma coisa. Na Itália, o clima entre nós oscilava entre tensão e hipocrisia. Eu tentava manter a paz, mas as alfinetadas eram constantes. Minha irmã, Luísa, tratava tudo como um desfile de moda. Cada esquina era uma pose para foto, cada loja uma oportunidade para comprar algo novo. E, claro, para ela, a conta era sempre minha. No quinto dia, entramos em uma boutique elegante no centro de Roma. Luísa se encantou com um conjunto caríssimo de roupas, bolsas e acessórios. O total da compra? 5.000 euros. Sem pestanejar, ela virou para mim e disse: "Você passa no seu cartão, né? Afinal, quem tá bancando isso tudo é você mesmo." Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Eu disse não. Com firmeza. Disse que já estava arcando com quase tudo, que ela deveria pelo menos ter o bom senso de respeitar meus limites. A resposta dela foi um empurrão. Um impulso tão forte que me desequilibrei e caí da escada que dava acesso ao segundo andar da loja. Senti a dor aguda no braço e os gritos das pessoas ao redor. Clientes chocados, funcionários correndo. Eu, no chão, com o braço quebrado. Mas o pior ainda estava por vir. Meus pais chegaram logo em seguida. Não para me socorrer, não para perguntar se eu estava bem. Eles riram. Riram como se fosse uma piada. Minha mãe cruzou os braços e disse, com frieza: "Bem feito. Você merece isso. E se não pagar as compras da nossa princesa, vai acontecer algo ainda pior." Aquilo foi a gota d'água. Mesmo sentindo dores, mesmo com o braço imobilizado no hospital romano horas depois,
peguei meu celular e comecei a cancelar tudo, reservas de hotel, cartões adicionais, o restante dos passeios. Modifiquei minha passagem de volta para o dia seguinte. Deixei meus pais e minha irmã exatamente onde mereciam estar, sozinhos, arrogantes e agora sem ter onde dormir, sem falar uma palavra do idioma local, sem ninguém para socorrê-los. E a partir daquele momento, a vida deles mudaria para sempre. Porque eu, a filha que eles sempre ignoraram, acabava de assumir o controle da própria história. E eles finalmente entenderiam o preço da ingratidão. Naquela noite em Roma, sozinha no quarto de um hotel mais simples, reservado de última hora, deitei com o braço enfaixado, ainda sob o efeito dos analgésicos, olhando para o teto e tentando entender como chegamos àquele ponto. Não era a dor física que me rasgava por dentro, mas a ferida emocional de perceber, com toda clareza, que não havia mais volta. Meus pais e minha irmã nunca me amaram de verdade. Nunca me viram como filha. Eu era apenas uma ponte, um suporte, um banco. Meu celular vibrava sem parar. Eram ligações e mensagens de números internacionais, que eu sabia que eram eles. Não atendi nenhuma. Apaguei os números, bloqueei os contatos. Na manhã seguinte, pedi ao hotel um táxi até o aeroporto. Fui embora com a alma partida, mas com a consciência limpa. Pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim. No voo de volta, pensei em tudo que abri mão durante a vida tentando provar meu valor àquela família. O silêncio deles quando me formei, os risos debochados quando abri meu primeiro escritório, as desculpas esfarrapadas quando sequer apareceram na inauguração da minha sala. Minha irmã nunca precisou se esforçar para nada. Sempre teve tudo. E ainda assim, eu tentei construir pontes. Mas, naquela escada da loja em Roma, eles decidiram destruí-las de uma vez por todas. No Brasil, fui direto ao ortopedista, que confirmou a fratura e me passou uma série de exames e fisioterapia. Em casa, abri uma taça de vinho e sentei no sofá. Silêncio. Pela primeira vez, um silêncio que não machucava. Que acolhia. Desativei as redes sociais temporariamente. Precisava de paz. Precisava de mim. 2 dias depois, uma amiga que sabia da viagem me mandou um áudio. Ria, espantada, contando que a irmã dela estava na Itália com um namorado e que, ao passar pela recepção de um hotel em Roma, ouviu uma cena inusitada: 3 brasileiros, um casal mais velho e uma jovem adulta, desesperados, tentando se comunicar com um funcionário do hotel que não falava português. Estavam sem quarto, sem reservas, e imploravam por ajuda. A descrição era exata: meus pais e Luísa. Ri. Pela primeira vez, ri de verdade. Não por vingança, mas por justiça. Aquela situação era apenas o reflexo do desprezo com que sempre me trataram. Não era eu que os havia deixado desamparados, foram eles que abriram mão de mim. No 5º dia após minha volta, chegou uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, com letra caprichada. Era da minha mãe. Querida filha, não sabemos por que você agiu daquela forma. Luísa só queria aproveitar a viagem. Você sempre foi tão fria, tão dura. Seu pai está muito magoado, e sua irmã está chorando todos os dias. Estamos em um hostel, dividindo o quarto com pessoas estranhas, sem conforto algum. Não temos como seguir viagem, já que você era responsável por tudo. Esperávamos mais de você. Esperei sentir culpa. Mas não senti. No dia seguinte, uma ligação do consulado brasileiro. Me explicaram que minha família havia procurado auxílio para retornar ao Brasil. Estavam tentando emitir documentos e alegavam que a filha responsável havia os abandonado em solo estrangeiro. O atendente, educado, me perguntou se eu poderia arcar com as passagens de volta deles, considerando que eu havia custeado a ida. Minha resposta foi curta: eles não estão sob minha tutela. São adultos. E tomaram suas próprias decisões. Mesmo assim, não desliguei sem antes deixar um aviso formal. Havia ocorrido um episódio de agressão física em território estrangeiro, e por isso, qualquer tentativa de aproximação por parte deles seria tratada como assédio. Conversei com um amigo de profissão sobre o que poderia ser feito, caso quisessem me responsabilizar ou criar confusão quando voltassem.
Não que eu acreditasse em um processo, meus pais sempre dependeram de mim até para pedir um café, mas eu não ia arriscar. As semanas passaram e nenhum sinal deles. Imaginei que tivessem conseguido voltar, talvez com a ajuda do consulado. Fiquei na dúvida se haviam aprendido alguma lição ou se ainda se sentiam no direito de me atacar. Mas logo a resposta viria. Porque para pessoas como eles, perder o controle é o maior castigo possível. E o que estava por vir, mostraria o quanto a ausência de poder os destruiria lentamente. Pouco mais de 2 semanas após meu retorno ao Brasil, uma notificação da portaria do prédio acendeu em minha tela. Visitantes, casal de meia-idade e uma mulher jovem. Insistem em subir. Devem ser parentes? Não precisei pensar 2 vezes. Pedi que fossem informados de que eu não estava e que qualquer tentativa de insistência seria considerada invasão. Minha mãe não aguentou. Do outro lado do interfone, gritou para o porteiro que eu era ingrata, que eles tinham enfrentado o inferno na Europa por minha causa. Quando o porteiro desligou, senti meu coração acelerar, não de medo, mas de firmeza. Era como se, pela primeira vez, eu realmente estivesse no controle da minha própria história. E não abriria mão disso. No mesmo dia, chegaram mensagens anônimas no telefone do escritório. Vozes disfarçadas, tentando ameaçar com exposição, denúncias de abandono e até mesmo difamação familiar. Mas eu conhecia o estilo, Vera Luísa. Sempre dramática, sempre manipuladora, sempre se fazendo de vítima. Ao contrário dela, eu tinha provas da agressão na loja, os exames médicos e o laudo do hospital italiano. Naquela semana, decidi antecipar minha volta ao escritório. Ainda com o braço imobilizado, fui recebida com carinho por meus colegas e clientes. As pessoas não sabiam o que havia acontecido, apenas comentavam sobre o meu sumiço e os boatos de que eu havia deixado minha família na Europa sem explicações. Achei prudente esclarecer o mínimo necessário com minha equipe de confiança. Disse que passei por uma situação pessoal complicada e que, por enquanto, manteria a distância de determinados familiares. E pedi sigilo absoluto. Mas o que me surpreendeu foi a ousadia deles. Na 3ª semana, meus pais apareceram no prédio do escritório, vestidos como se fossem pessoas importantes, exigindo entrar. A recepcionista me chamou, nervosa. Disse que o homem dizia ser meu pai e que queria uma reparação. Desci. Estavam lá, os 3. Luísa com os braços cruzados, expressão de nojo, usando uma bolsa para aparentar ser alguém importante. Meu pai olhava em volta como se procurasse câmeras para um palco que nunca existiu. Minha mãe, com olhos maquiados demais para encobrir a humilhação que deviam ter vivido. Podemos conversar? Disse ele, como se nada tivesse acontecido. Não. Respondi. Mas posso indicar um bom advogado para vocês, se quiserem. Eles não entenderam o que ouviram. Você não vai nos ignorar. Minha mãe levantou o tom. Somos seus pais. Luísa me empurrou para o chão. Riram da minha dor. Tentaram me chantagear emocionalmente. A única coisa que vocês são, é o passado. Dei meia volta, sob o olhar dos funcionários e de alguns clientes que aguardavam atendimento. O som do salto ecoando no piso frio do saguão foi mais alto do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. Aquilo foi meu grito de liberdade. Naquela noite, recebi uma ligação de uma prima distante, com quem eu raramente falava. Disse que minha mãe havia ligado para vários parentes, contando uma versão distorcida dos fatos, que eu havia enlouquecido, que não quis dividir meu sucesso com a família, que os deixei em situação de rua no exterior. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ao final, minha prima disse, eu não acredito neles. Sempre soube que tinha algo errado naquela casa. E olha, eles estão tentando arrumar lugar para morar. Parece que gastaram tudo o que tinham na viagem e agora estão pedindo ajuda para todo mundo. Mas ninguém quer se meter. A ironia era cruel. A viagem que eles tanto exigiram, usando meu dinheiro, havia sido o próprio castigo. A falta de preparo, de língua, de autonomia, de empatia, tudo os cobrava agora.
Luísa, acostumada a viver como uma princesa, agora estava de volta ao Brasil sem emprego, sem luxo, sem influência. Meus pais? Endividados, com a reputação manchada até entre os familiares. Mesmo assim, eu não sentia prazer com aquilo. Não era vingança. Era justiça. Finalmente, a vida os obrigava a viverem com as próprias escolhas. Mas sabia que eles não iam parar por aí. E eu estava certa. Na semana seguinte, fui surpreendida por um envelope deixado embaixo da porta do meu apartamento. Dentro, fotos antigas da minha infância com mensagens rabiscadas. Você era feliz, não destrua sua família, isso vai te custar caro. A letra era de Luísa. Uma ameaça infantil, mas reveladora. Eles estavam desesperados. No fundo, eu já sabia, estavam prestes a dar o próximo passo. O mais baixo. O mais previsível. E eu já estava pronta para responder à altura. Na semana seguinte ao bilhete ameaçador, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por impulso, acreditando que pudesse ser um cliente novo, mas a voz do outro lado me arrepiou até a espinha. Então, quer continuar fingindo que é a dona da verdade? Era Luísa. Você tem 30 segundos. Respondi, firme. Não sou eu que deveria ter pressa. Acha mesmo que ninguém vai querer saber o que aconteceu entre você e o Henrique? Silêncio. Henrique. O nome ecoou dentro de mim como uma pancada surda. Anos atrás, tive um relacionamento com um colega da faculdade. Estávamos noivos, os preparativos do casamento estavam em andamento quando descobri que ele me traía com uma conhecida minha, e o mais cruel, minha irmã sabia o tempo todo e não me contou. Guardava isso como um trunfo, como uma bomba pronta para explodir no momento em que fosse mais conveniente. E pelo jeito, havia chegado esse momento. Você esconde isso tão bem, né? Mas e se a imprensa souber? E seus clientes? Continuou Luísa, com veneno na voz. Vai ser engraçado ver sua reputação de mulher forte ruir. Ou, você pode evitar esse vexame. 50 mil reais. Só isso. E sumimos da sua vida. Minha garganta secou. 50 mil reais. Era uma quantia absurda, mas não pelo valor em si. Era o princípio. Estavam tentando comprar minha dignidade com chantagem. Usar uma dor antiga, uma traição que quase me destruiu, como moeda de troca. Respirei fundo. Luísa, diz ao papai e à mamãe que essa foi a última ligação que vocês fizeram sem consequências. A partir de agora, tudo será resolvido, judicialmente. E desliguei. Não tremi. Não chorei. Não hesitei. Na manhã seguinte, protocolei uma denúncia formal por tentativa de extorsão. Como advogada, conhecia todos os caminhos. Juntei as provas, a ligação gravada, as mensagens, os bilhetes, os relatos de terceiros, o laudo médico da agressão física em Roma e até mesmo o contato do consulado que confirmava que eles haviam tentado se livrar da responsabilidade da viagem me culpando. Um amigo, também advogado, ao analisar tudo, disse algo que me fez sentir mais forte do que nunca: eles acham que estão lidando com a menina que humilharam a vida inteira. Mas hoje, estão enfrentando a mulher que eles mesmos ensinaram a sobreviver na marrã. Enquanto o processo corria, comecei a receber olhares diferentes nos encontros de família que, até então, eu evitava. Algumas tias me ligaram em segredo, dizendo que tinham ouvido rumores e queriam saber meu lado da história. Falei apenas o necessário: confiem no que virem no tribunal. Palavras voam, provas permanecem. E o mais curioso foi perceber o quanto minha irmã e meus pais começaram a perder apoio. A fachada de família perfeita desmoronava em público. A arrogância, os escândalos, o jeito como tratavam os outros, tudo isso que antes passava despercebido agora começava a incomodar quem antes os defendia. O processo se arrastava e, com ele, vinham novas tentativas de intimidação. Bilhetes anônimos, contas falsas tentando manchar minha reputação nas redes sociais, até e-mails para clientes insinuando que eu não era confiável. Mas a cada nova tentativa, mais provas se acumulavam contra eles.
E eu, mais determinada ficava. Certa tarde, fui chamada para uma audiência preliminar de conciliação. Era obrigatória, por lei. Sentei-me do outro lado da sala, frente a frente com os três. Luísa me encarava com os olhos injetados de raiva. Meu pai parecia uma sombra do homem que um dia conheci, desarrumado, abatido. Minha mãe chorava discretamente, com lenço nas mãos, como sempre fez quando queria manipular. Vocês têm algo a dizer? Perguntou o conciliador. Só queremos que ela pare de destruir nossa família, disse minha mãe, com a voz tremida. Não estou destruindo nada. Estou apenas protegendo aquilo que vocês nunca valorizaram, minha paz, minha dignidade, minha história. Eles não aceitaram o acordo proposto. Queriam mais. Queriam poder. Mas já era tarde demais. Tudo o que eles tinham agora era medo. Ao sair da sala, Luísa me seguiu até o elevador. Você está acabando com a gente, sussurrou. Tudo isso por orgulho? Olhei diretamente nos olhos dela. Não é orgulho. É justiça. E as portas se fecharam. A partir dali, o que restava para eles era o peso das próprias escolhas. Porque quando a mulher que vocês desprezaram por anos levanta, não há mais queda capaz de fazê-la voltar a rastejar. Os meses se arrastaram como um vendaval silencioso, daqueles que não derrubam tudo de uma vez, mas vão sacudindo cada estrutura até expor o que está podre por dentro. Meus pais e Luísa pareciam resistir, como se ainda acreditassem que conseguiriam escapar das consequências. Talvez confiassem que, como sempre, eu recuaria na última hora. Que eu me calaria. Que o medo, o trauma ou até mesmo um resquício de afeto me impediria de levar aquilo até o fim. Mas eles estavam errados. A audiência final aconteceu em uma manhã abafada. A sala do fórum estava cheia, o juiz atento, os advogados preparados. Do meu lado, meu representante falava com segurança. Do outro, uma equipe jurídica visivelmente despreparada e desgastada, meus pais e minha irmã, cada um com uma expressão diferente, minha mãe trêmula, meu pai irônico e Luísa, furiosa. Ela se contorcia na cadeira como se ainda estivesse acima daquilo tudo. Como se fosse um absurdo estar ali. As provas eram irrefutáveis. A gravação da tentativa de extorsão, os laudos médicos, os registros do consulado, os prints das ameaças, o boletim de ocorrência, uma muralha sólida de verdades que nenhum dos três conseguiu escalar. Quando o juiz proferiu a sentença, o silêncio se fez. Condenação por tentativa de extorsão, danos morais e agressão. A indenização estipulada é de R$90 mil, divididos igualmente entre os réus. Fica ainda determinada a medida protetiva de distância mínima de 200 metros da autora. Meus pais abaixaram a cabeça. Luísa murmurou um palavrão inaudível. Eu permaneci ereta, com o queixo firme e os olhos secos. O juiz me olhou por um breve instante antes de encerrar a sessão. Não disse nada, mas havia em seu semblante um certo respeito. Não por mim apenas como profissional, mas como ser humano. Como alguém que se recusou a ser esmagada pelo próprio sangue. Na saída do prédio, os três estavam parados próximos à escadaria, cercados de olhares curiosos de quem acompanhava o caso. Me aproximei com passos calmos. Um segurança do fórum se preparou para intervir, mas sinalizei que estava tudo bem. Esperem. Tenho algo para vocês. Disse, enquanto abria a bolsa. Puxei 3 notas de R$50, já dobradas. Vocês queriam 50 mil, não era? Pois está aqui minha parte. R$50 para cada um. Uma contribuição simbólica, do fundo do meu desprezo. Estendi as notas. Primeiro para Luísa, depois para minha mãe e meu pai. Nenhum deles pegou. Ficaram imóveis, estáticos, como se tivessem levado um tapa sem encostar neles. Vão precisar mais do que isso para reconstruir a dignidade que venderam por tão pouco. E virei as costas. O silêncio deles foi mais barulhento que qualquer resposta. Atrás de mim, ouvia sussurros. Um senhor comentou com a esposa, cada um colhe o que planta.
E eu, pela primeira vez, não me encolhi com a exposição. Porque aquela exposição não me envergonhava. Me libertava. Nos dias seguintes, a notícia da condenação correu entre os círculos familiares. Alguns tentaram justificar o comportamento deles dizendo que eram doentes emocionais, outros me parabenizaram discretamente. Mas não era isso que importava. O que realmente valia era sentir, no fundo da alma, que eu havia feito o que precisava ser feito. Não por vingança. Mas por mim. Pela mulher que eles tentaram calar por anos. Pela criança que cresceu invisível. Pela profissional que nunca teve apoio. Pela filha que só queria amor, mas aprendeu a se amar sozinha. A indenização seria paga parcelada, por meio de bloqueios judiciais. Meus pais já estavam vendendo o pouco que restava. Luísa, que sempre fez questão de humilhar qualquer pessoa que ganhasse menos que ela, agora pedia favor até para conseguir trabalho temporário. Soube que nenhum escritório de advocacia ou empresa quis contratá-la após o escândalo. Ela ainda tentou inverter a narrativa, dizer que tudo era invenção minha, mas o processo era público. E as provas, incontestáveis. Mesmo assim, não desejei a ruína deles. O que eu queria, era distância. Voltei para meu escritório com uma nova energia. Agora, além de advogada, eu era também exemplo de alguém que enfrentou o próprio passado de frente. A ferida ainda existia, mas não doía mais como antes. Era como uma cicatriz, visível, profunda, mas que não me impedia de caminhar. Na parede ao lado da minha mesa, coloquei uma moldura nova. Dentro, apenas uma frase escrita à mão: "Você não me destruiu. Você me libertou." Mas ainda havia algo por acontecer. Algo que mostraria, de forma definitiva, que meu silêncio não era mais fraqueza. E que quem me empurrou, seria deixado para trás. Algumas semanas após a sentença, eu seguia minha vida com a tranquilidade de quem, enfim, havia rompido todas as amarras. Ainda fazia fisioterapia por causa da lesão no braço, mas o corpo já se recuperava melhor do que eu esperava. Já a alma, essa parecia respirar pela primeira vez depois de anos submersa. Meu foco estava totalmente voltado ao escritório. Novos casos chegavam, inclusive de mulheres que, de algum modo, viam em mim uma referência. Não por discursos, nem por fama, mas por verdade. Algumas diziam: "Eu vi sua história. Tive coragem por sua causa." E isso era mais valioso do que qualquer aplauso. No entanto, como um último sopro de podridão antes de desaparecer, minha antiga família ainda não havia se dado por vencida. Em uma tarde de sexta-feira, fui até o tribunal para uma reunião com um cliente importante. Deixei meu carro no estacionamento reservado, como sempre fazia, e segui para o prédio. Durante a reunião, uma ligação insistente da portaria do prédio apareceu na tela do meu celular, mas ignorei, não costumo atender ligações durante compromissos. Ao final da reunião, quando desci para o estacionamento, vi uma pequena movimentação. Um segurança do prédio me reconheceu e veio apressado ao meu encontro, ofegante. "Doutora, graças a Deus a senhora desceu." Estavam tentando abrir seu carro. 3 pessoas, 2 mais velhos e uma mulher mais nova. Um deles estava com um chaveiro de metal, a mulher gritava algo como: "Abre logo isso, ela nunca vai saber." Meu coração disparou. E antes que eu pudesse reagir, ele completou: "Já chamamos a polícia. Estão com eles ali atrás do bloco B." Identificaram os 3. "São seus pais?" Fui até o local indicado e, de fato, lá estavam eles. Luísa estava sentada no chão, com as mãos na cabeça. Meu pai discutia com 2 policiais, tentando convencê-los de que aquilo era um mal-entendido. Minha mãe chorava, claro. De novo. Os 3 cercados. Destruídos. Quando me viram, congelaram. Um dos policiais me chamou à parte, pedindo para que eu confirmasse se eles eram meus familiares e se eu desejava registrar nova ocorrência. "Sim." Respondi com firmeza. "São meus familiares. E sim, quero registrar." Isso foi uma tentativa de furto qualificado. Luísa se levantou num pulo, descontrolada.
Você tá fazendo isso com a gente por causa de 50 mil? Você é uma vingativa desgraçada. Não. Respondi, com calma. Estou fazendo isso porque vocês ainda acham que estão acima da lei. E não estão. Os policiais os encaminharam para a delegacia para depoimentos. Como já havia uma medida protetiva em vigor, o simples fato de estarem ali, tentando invadir meu carro, configurava nova infração. A advogada deles não conseguiu justificar o absurdo do ato. E mais uma denúncia foi formalizada. Na delegacia, enquanto eu assinava os papéis, houve um oficial comentar discretamente com o outro: que vergonha, pais e irmã tentando roubar a própria filha. Já vi muita coisa, mas isso era triste. Mas necessário. Saí dali mais forte do que entrei. No caminho de volta para casa, pensei em como eles insistiram em cavar a própria ruína. Não bastava a condenação. Não bastava a exposição. Eles queriam se agarrar à ilusão de que ainda tinham poder sobre mim, e cada tentativa os afundava mais. No fim daquela semana, recebi uma notificação oficial: a nova acusação seguia para o Ministério Público e poderia gerar uma pena ainda maior. Não apenas por tentativa de furto, mas por descumprimento da medida judicial. Agora, poderiam responder criminalmente. Soube por conhecidos que, diante disso, a pequena rede de apoio que eles ainda tinham evaporou. Familiares cortaram laços, amigos se afastaram, vizinhos os evitavam. Ninguém queria estar associado a pessoas tão mesquinhas. Luísa tentou contato de novo, usando um número de uma conhecida, deixando um recado de voz: você venceu. Tá feliz? Acabou com a nossa vida. Se um dia sobrar um pingo de humanidade em você, espero que lembre que ainda somos sua família. Apaguei sem ouvir até o fim. Naquele mesmo dia, abri uma caixa antiga no meu closet. Dentro dela, havia uma foto antiga. Eu, ainda adolescente, no meu aniversário de 15 anos. Estava sozinha. Ninguém da família aparece naquela imagem. Lembrei que, naquele dia, meus pais tinham viajado com Luísa para um campeonato de dança. Disseram que não podiam faltar. Mas nunca pediram desculpas. Segurei aquela foto por alguns segundos, e depois a rasguei. Na segunda-feira seguinte, pintei as unhas, vesti meu blazer preferido, tomei um bom café e saí de casa. A vida me esperava. E agora, sem gritos, sem humilhações, sem ninguém tentando me parar. Porque aquela que vocês desprezaram um dia, aquela que vocês chamaram de fria, de ingrata, de má, hoje caminha com a cabeça erguida, com justiça feita e com uma certeza que nenhum tribunal pode tirar: a liberdade de ser quem eu sou, sem carregar o peso de quem nunca me quis bem. E isso, vale mais do que 50 mil reais. Vale a minha paz. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração de alguma forma. E agora eu quero saber: você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de enfrentar a própria família para proteger sua dignidade? Me conta nos comentários, vou adorar saber sua opinião. E não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Ah, e me diz aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa história chegou e vou deixar um coração especial no seu comentário. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma palavra, uma atitude ou um exemplo pode ser tudo o que ela precisa para tomar uma decisão importante. Muito obrigado por assistir. Que sua jornada seja sempre guiada pela coragem e pelo respeito a si mesmo.